gente falou aqui, Grenal, etc., é sempre muito, independentemente dos momentos, tem sempre aquele que está melhor, mais preparado e tal, mas é clássico, né? Como diria o Renato Gaúcho, tudo pode acontecer num clássico, mas se tivesse que botar uma fichinha, eu botaria mais no Fluminense, daqueles 5% agora. O que não significa que o Flamengo possa fazer um grande jogo. Eu concordo com o Praz, assim, o Flamengo, ele tem uma grandiosidade que é difícil, né? A não ser que o técnico perceba mesmo assim, ó, nesse jogo eu tenho que fazer o que o Vasco fez comigo. O Vasco sabia que a gente ia para cima, o Vasco sabia que a gente ia ter mais bola, o Vasco sabia que a gente tinha mais caras bons. E o Barbieri, que também gosta de jogar a lá Vitor Pereira, ir lá para cima pressionar, falou, opa, deixa eu dar uma recuada aqui, vou armar esse meu meio campo aqui para segurá-los e tal, e foi lá e ganhou o jogo. Mas reconheceu que ele mudou um pouco o estilo para fazer isso. Eu não sei se o Flamengo faria isso. Ah, mas o Fluminense pode impor isso ao Flamengo, né? Ele tem que estar preparado para ver um Fluminense pressionando, como diz o Pascoal, meia hora de blitz, aquela história toda. O Palmeiras já fez umas blitz aí no Fluminense, nos jogos com o Flamengo, e o Flamengo fica apertado, mas tem que saber tomar uma blitz. É desconfortável jogar contra o Fluminense, cara, porque assim, te tira... Não foge da pergunta inicial. Não, te tira da zona de conforto, por quê? Como eu falei, o Diniz gosta de criar superioridade em todos os setores do campo. Sim. E aí, se o Diniz fez superioridade na lateral esquerda, tu tem que balançar o teu time para lá. Tu tem que sair da tua zona de conforto. E às vezes, o lateral direito tá olhando e fala, pô, onde é que eu tô? Pô, minha lateral tô muito longe. Tu começa a sair da zona de conforto. E cansa, né? Também tem a questão física do Flamengo, já não tá bem. E aí, se tu quiser pressionar e tu não conseguir pressionar ele não consegue. Aí ele fura a primeira linha, é correr para trás, e aí já desorganiza tudo. E voltando à primeira pergunta, eu concordo com o André. Eu acho que o André fez uma leitura certa pelo que o Flamengo vem demonstrando e pelo momento do Flamengo de pressão, momento de cobrança, momento conturbado, a confiança, por mais que sejam grandes jogadores, de muita personalidade, mas pô, não é possível que qualquer jogador vai dizer, não, eu tô no auge da minha confiança. Como estava quando ganhei a Libertadores. Inclusive o Arrascaeta diz o inverso recentemente, depois de um dos jogos. Então, isso bate com o que o André falou. O Fluminense hoje é um pouquinho favorito, tem um pouquinho mais das fichas. Mas, pô, futebol é... Mas aqui é o seguinte, o Fluminense precisa vencer o Flamengo. A diferença entre eles é de 1 ponto. Se empatar, o Flamengo é o campeão. Da Taça Guanabara, né? Guanabara. Então, o Fluminense sabe que tem também que correr com esse saco de cimento nas costas. Não é só marcar o Flamengo, ficar perto do gol do Flamengo e tal, posse de bola, sabe que precisa ganhar. Aí tem a pressão em cima do Fluminense, que é a pressão da vitória contra o Flamengo. É uma outra página, porque o jogo não é feito só de uma página, são várias páginas. A página do Fluminense porque o Fluminense adora o seguinte, marcar o adversário em cima, rouba a bola perto do gol, e perto do gol é mais fácil você fazer o gol. Então, sempre o Fluminense tem essa intenção. Quando o Paz fala que o balanço vem aqui, quando marca o lateral esquerdo, se o cara não tirar aquela bola dali rapidinho, botar para o outro lado, para achar aquele espaço vazio, porque se você concentra a marcação aqui, você vai ter um lado do campo desguarnecido. Se você não virar essa bola rapidinho, se você não tiver esse discernimento e tiver abafado que não consegue fazer essa virada, é complicado. Se o Flamengo estiver inspirado, pode ser o jogo mais bonito do ano até aqui, melhor até do que um Palmeiras e Flamengo. Eu acho que é o segundo jogo mais difícil, né? Pensando nos confrontos do Flamengo até aqui. Estou com uma expectativa de que seja um jogaço para a gente assistir, entendeu? Um lá, outro cá, o Flamengo com essa dificuldade toda de acertar e querendo acertar. Vai ser o dia para ver a coragem do VP, vai mexer, não vai mexer, vai deixar Everton Ribeiro de fora, Arrascaeta não vai manter o trabalho com o mesmo time, e o Fluminense precisando vencer. Cara, olha... Sempre Fla-Flu é uma delícia assistir, mas esse aí, né, com as circunstâncias... E eu não vou me basear em Fluminense 5-0 no Bangu, nem Vasco que passou pelo Flamengo. É clássico, não, esse jogo é específico. Esse jogo é específico. É totalmente Coloca o diferente. retrospecto recente aí pra gente na tela, por favor, desse Fla-Flu. Esse jogo é muito específico. É o Ai Jesus, já tá até no hino do Flamengo. Vai ter Fla-Flu no Maracanã. A gente tá vendo aí, ó. Uma vitória, um empate e 5 derrotas, 19% de aproveitamento. A gente costuma dizer em outros momentos que retrospecto não entra em campo, né? Mas nesse caso se soma ao momento atual dos dois times. É que o histórico recente do Fluminense contra o Flamengo é um histórico de incomodar o Flamengo. O Fluminense foi campeão carioca.
né? O atual campeão carioca é o Fluminense, quando todos apontavam o Flamengo. Sim. Então tem mais essa ainda. Então é tudo muito complicado. E esse rapaz aqui, esse aqui parece que ele faz gol, hein? Ih, esse tal de Parece que esse rapaz aqui, ele faz gol. Do outro lado tem outro aqui que gosta de fazer gol decisivo também. O Gabigol, mas eu gosto muito do Gabigol. Só que ele, nesse momento, precisa jogar de centroavante. De ponta de lança já tem lá para jogar. O Flamengo está precisando dele de centroavante. Isso também depende do treinador. Ah, mas o Gabigol gosta de se movimentar. Legal, mas se movimenta ali na meia-lua, né? Se movimenta ali perto dos zagueiros, porque ali é bom para ele, porque o Arrascaeta mete uma bola e ele sai na cara do gol. O Arrascaeta deu uma bola de calcanhar para ele contra o Vasco da Gama. Vocês estão lembrados dessa bola de calcanhar? Aqui, deu um calcanhar aqui e o goleiro saiu. O goleiro é muito bom do Vasco. O Vasco e acho que se fosse do outro lado, a chance aumentava muitos % do Gabigol fazer o gol, porque seria na perna esquerda. O Gabigol não é um craque na perna direita. Essa entre todas as qualidades que ele tem, eu acho que há uma deficiência na perna direita dele, assim, pelo cara que ele é, artilheiro que é e tal. Se é do outro lado na esquerda, aí ele dá um tapa por cima do goleiro. Com melhor batia com mais força no canto, ou dava um tapa e tal. O Jardim caiu na direita, mas o passe é lindo do Arrascaeta. Você tá falando do Vasco aqui, ó. O JP tá aqui na nossa hashtag falando o seguinte: o favorito é o acaso de um rebote em que o Pumita acerta, o acaso de um gol de bola parada na atitude do Del Valle, que estaria na Série B se fosse o Carioca. Bola parada não vai fazer gol o Flamengo. O último gol, o cara já tá longe. Andréas Pereira. Não, eu não concordo com ele, não. Bola parada, não de escanteio. Eu tô falando de falta aqui. Mas já que ele ressuscitou aí o jogo do Vasco, hoje também teve entrevista do Barbieri ao vivo, exclusiva, no Futebol 90. Claro que vencer um clássico motiva, dá confiança. O Barbieri continua, parece, com o pé no chão, pensando na temporada como um todo. Vamos ouvir para colocar aqui nesse papo junto com o Flamengo. Entrevista com a Roberta Barroso. Tá aí, ó, o Barbieri falando que calma, né? Vamos devagar, um passo de cada vez. É um time que acabou de voltar da Série B em reconstrução com muitos jogadores. Dele. Eu gosto muito do trabalho e da postura dele. Eu gosto das duas coisas. Você estava falando do que o Flamengo pode tirar do jogo com o Vasco para enfrentar o Fluminense. E o Fluminense, olhando esse jogo, o que ele traz para o campo? Eu acho que o Fluminense já está numa condição de trabalho em que ele pode se preocupar mais com ele do que o adversário. Assim, não quero dizer que ele não vai se preocupar em nada, independente contra quem joga, mas ele já tem os processos muito mais definidos, né, as dinâmicas muito mais concretas para poder impor o seu jogo. O Flamengo, ele está construindo isso ainda, por isso que é mais difícil. Por isso que eu falo que às vezes é melhor dar um passinho atrás e ter a humildade e a sabedoria de entender que o adversário hoje está mais pronto e que vai chegar uma hora que tu vai poder não se preocupar tanto com o jogo do adversário e impor mais o teu. Mas às vezes tu tem que se moldar ao adversário. Sei que é difícil, até pela característica dos jogadores do Flamengo, pela história do Flamengo, mas hoje eu vejo que no meu modo de entender futebol, eu acho que a ideia seria volante, se ele colocar um terceiro zagueiro, o que vem da arquibancada é só vai, hein? No Flamengo? No Flamengo, se botar um terceiro zagueiro, é um BO que ele vai ter que... É mais um nó que ele vai ter que... Ouso dizer que ele será vaiado na escalação. Eu não botaria, porque daí eu vou estar, entre aspas, atraindo o Fluminense mais para dentro do campo. Se eu tivesse dois laterais que espetassem lá em cima e conseguissem pode, mas daí vai trazendo. Eu prefiro fortalecer o meio-campo, controlar o meio-campo, porque é o coração do time e o meio-campista ele transita mais, tu consegue modular o teu jogo mais quando tu meio. Um zagueiro, se ele não for versátil, tu não consegue. O Luan do Palmeiras consegue empurrar para o Davi Luiz, tu consegue empurrar para volante. Tu consegue jogar. O Rodrigo Caio começou a carreira como volante. Tu consegue jogar superioridade para o meio-campo. Agora, um terceiro zagueiro. Não acho que é esse o caminho, tá? Tô só pontuando o Rodrigo Caio. É complicado, porque se tivesse o Davi Luiz, eu acho que esse seria o nome para jogar de volante. Jogou na Inglaterra, sim.
Jogou tanto tempo, jogou muitas partidas da história dele no futebol da Europa como o primeiro volante, mas não tem o Davi Luiz. Eu acho que é um jogo muito, como diz o Mauro, é um jogo para você parar e ver. Um jogo para você parar e ver, porque você tem que entender. Eu acho que vai ser muito legal ver esse jogo. Quando o Price estava falando, eu estava me lembrando da entrevista do Renato Gaúcho depois do Grenal, e ele disse claramente, eu não treino preocupado com o esquema do adversário, eu treino o meu time para ganhar os jogos. Eu não me preocupo com quem está do lado de lá. Às vezes pode parecer soberba, mas não é isso. É ter já o que tem o Diniz. Aí trazendo para esse jogo, o Diniz já tem a mecânica dele. Eu também imagino que o Diniz pense mais ou menos isso. Os adversários é que se preocupam quando vão pegar o Diniz, como você falou, era uma semana de treino diferente. Isso não tem como ser 100% verdade. Sim. Claro, tu dá mais ênfase pro teu time, mas você sabe ali, óbvio, você sabe, o ponto forte ali dentro do time é tal, mas o foco principal o Renato foi literal com isso e tal, e a gente sabe, óbvio, quando ele vai pegar lá no Grenal, ele vai olhar o ponto forte do Mano e tal. Tinha o plano A e o plano B, né? O Renato está muito mais no discurso do que na prática. Eu acho que na prática ele acaba olhando, mas o Diniz tem um pouco disso, sim. Eu acho que já tem essas mecânicas, eu concordo plenamente com o Plácio. O Fluminense já tem essa engrenagem, já vem desde o ano passado, essa mecânica, essa dinâmica toda de jogo. Um ajuste aqui, agora é o Keno, agora não é mais o outro e tal. Mas ele, no ano passado, jogou muito também com o menino ali, que era voando pelo lado, e o que foi embora lá, muito bom de bola, e agora chegou o Keno, que dá velocidade para jogar com o Cano, assim, mudou o nome e tal, mas características nem tanto. Cano e Keno, olha o ataque. Então, e o Ganso ali por trás, só alimentando, sendo o arco para essas flechas todas aí. Curiosidade para ver onde é que o Marcelo vai se encaixar. Hein? Curiosidade para ver onde é que o Marcelo vai se encaixar, como que ele vai se encaixar. Como vai, ali... É que tem a lesão agora do... Fugiu o nome dele, do lateral esquerdo? O Alexander lá? Não, esse do não. Jorge. Mas a expectativa era que ele chegasse para encaixar já no meio campo, né? Não sei agora com o Ganso e Marcelo. Lateral a menos, esse menino tá jogando lateral esquerdo muito bem. Os dois volantes são muito bons. E no lateral esquerdo, e no meio, aonde? No lugar do Ganso não vai ser, no lugar do André não vai ser, vão ser os três? Junto com o Ganso, Pois é, Ganso e ele, enfim. O Diniz vai arrumar um jeitinho, vai ser maravilhoso ter o Marcelo por aqui. Mas, eu acho também. Essa história de dar um passo atrás, eu me lembro do Zinho falando antes do primeiro jogo do Del Valle. O VP tem que dar um passo atrás e reconhecer que o esquema do Dorival funcionava, põe para essa decisão, faz o losango, etc. Ele fez durante o primeiro tempo só do jogo fora de casa. Depois, aqui já não voltou a fazer. Aí a história de você estar no Flamengo e achar que é o Flamengo, o elenco que tem, que aí de repente eu não posso ter, entre aspas, essa humildade de falar, nesse momento eu preciso me preocupar com o que vem do lado de lá. Eu acho que é característica. Mas não é a do VP, é a do clube. Porque o VP, quando esteve no Corinthians, sabia, vou enfrentar o Flamengo, que está melhor do que eu vou segurar o Flamengo primeiro, depois agredir. Foi jogar contra o Fluminense do Diniz e foi muito bem. A gente há de se lembrar que não faz muito tempo que teve a Copa do Brasil, o Diniz contra o VP. E o VP foi muito bem, com um time menos qualificado do que é o Flamengo. Aí usou os miúdos, usou os meninos para marcar, usou a tática de bloqueio das laterais. Aí a gente vai começar a enumerar o que ele fez. Ele fará isso no Flamengo? Não sei, mas jogar contra o Diniz, ele já teve essa experiência e foi bem sucedido, né? Ele foi bem sucedido. Tem fórmulas para você. O Fluminense não é um time imbatível. Não é um time imbatível. Mas é um time muito legal de você ver jogar. Eu passo calafrio quando vejo aquela saída de bola ali do zagueiro pro outro zagueiro, pro lateral, pro volante. Eu sinto calafrio. E acho que o goleiro também sente. E quando o zagueiro tá de frente pra lá, de repente ele dá a tocadinha aqui pra trás, ó. Mas assim, ô Pascoal... Eu sinto, mas eu... Não, eu de fora também. Mas assim, eu acho que nada é loucura ou é arriscado demais se tu treina. Se tu treina. Está todo mundo avisado. Tem mais é que fazer mesmo, Não, se o goleiro sabe jogar com o pé, assim, se ele tem jogadores para fazer isso. Eu me lembro o primeiro jogo que eu assisti do Diniz, eu do lado do banco ali, no Audax. Eu ficava olhando assim e falava, não é possível que esse cara vai tocar a bola ali. Não, é assim mesmo, é assim. E aí teve um jogo que ele ganhou muito bem do São Paulo. E eu ficava olhando e falava, cara, isso aqui vai ser uma maravilha no futebol e tal. Mas... Quer falar do São Paulo?
Não, mas mesmo sem sofrer. Você quer falar? Vamos falar do São Paulo. Mesmo sem sofrer, sem estar torcendo pro Audax, enfim, não lembro qual nem foi esse adversário no primeiro jogo, eu também ficava com frio na barriga, falar como é que esse técnico... E aí, a partir dali, fiquei fã do Teve um jogo Diniz. que o Rogério jogava ainda. Isso. E eles ganharam do Audax, eu acho, no Morumbi. E aí o Rogério, na entrevista, falou, não, eu queria dar os parabéns. Bom, nação rubro-negra, você que me assiste, por muitas vezes deve até me odiar, né? Porque eu sou do estilo que vocês chamam o estilo modinha. Eu, amanhã, sou fluminense desde pequenininho, né? Amanhã eu sou fluminense porque eu não suporto mais ver o Vitor Pereira no comando do Flamengo. Como eu torci pro Flamengo perder, vocês podem me odiar por isso, mas eu torci pro Flamengo perder pro Vasco. Eu prefiro que o Flamengo perca agora do que quando chegar na hora da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o choro ser muito maior. Até porque é muito mais importante que a Supercopa e que a Recopa Sul-Americana e que esse carioquinha aí. Então, para mim, se o Flamengo perder amanhã, e o treinador tem que cair, né? Porque não adianta nada ficar perdendo e não cair o treinador. Eu quero o Diniz no Mengão. Diniz tem uma saída de bola que, como vocês viram o Pascoalito falando aí, que é brutal, aquela saída de bola. Imagina a saída de bola do Diniz com os jogadores do Flamengo. Você tá maluco? O Doriva ou então o Tite que tem por qualidade defensivos, né? Os times do Tite, a seleção e tal, são times que sofrem muito poucos gols. E a maior merda que tem no Flamengo, acho que agora não vai poder mais falar essas palavras aqui. Acabei de receber um negócio aqui no YouTube. Mas é a zaga do Flamengo parece uma mãe. Então, Tite, o Diniz, por causa da saída de bola, esse Flamengo saindo com a bola redondinha, ninguém segura. Quem for fazer marcação-pressão no Flamengo, quando ele assustar, já tá lá dentro do gol. Ou então o Doriva, que fazia o básico e funcionava. Já o Vitor Pereira... Não adianta, galera. Passou de 10 jogos, não acertou o time. Não adianta insistir, não adianta ficar. Então amanhã, para vocês que podem me xingar aí nos comentários, eu não vou assistir o jogo. Não vou assistir enquanto o VP estiver no comando do Flamengo. E amanhã eu vou torcer para o Fluminense ganhar do Flamengo. Infelizmente, é melhor chorar agora do que chorar na hora que o negócio estiver valendo de verdade. Valeu!